Ok, vamos começar. A gente recebeu 3 documentos vazados e o que tem neles é aterrorizante. Isso aqui não é sobre o fim da civilização. É sobre algo muito, muito pior. Essa frase tá no primeiro relatório e, meu Deus, ela muda tudo. Não é sobre morrer, não é virar um monstro sem mente. O que esses papéis descrevem é uma prisão dentro do seu próprio corpo. Para a gente entender o tamanho do pesadelo, a gente tem que esquecer tudo que a gente sabe sobre os zumbis. O primeiro arquivo, ele explica a biologia por trás disso, e a diferença é o que me deixou sem dormir. Pensa bem, um vírus normal, ele te destrói para se multiplicar. Geralmente o hospedeiro morre. Mas esse fungo, ele não quer te matar. De jeito nenhum. Ele precisa do seu corpo funcionando. Você vira o carro dele, entende? Uma marionete de carne para ele se espalhar. E o pior de tudo é que isso não é ficção. O relatório usa como base algo que já existe na natureza, o Ophiocordyceps, o fungo da formiga zumbi. Ele faz exatamente isso com formigas há, milhões de anos. Ele sequestra o cérebro dela e a controla. A única coisa que sempre nos protegeu era o nosso próprio corpo. Essa era a nossa muralha. 37 graus Celsius, a temperatura do nosso corpo. A maioria dos fungos não sobrevive a isso. É quente demais para eles. Era a nossa defesa mais básica, mais natural. Pois é, mas essa muralha, ela caiu. Os documentos chamam de evento zero. Não foi uma bomba, não foi um acidente, foi uma mutação. Silenciosa. O fungo aprendeu a suportar o calor. E, de repente, a nossa defesa mais importante virou nada. E a infecção? Nossa, ela é sutil demais. Começa com você respirando os esporos. Parece uma gripe, uma bem forte, mas por dentro o fungo está crescendo, se enrolando na sua medula, no seu cérebro. E aí vem o passo 2. Não é a morte, é quando ele assume o volante. E é aqui que a gente volta para aquela frase horrível do começo. Essa parte da análise é sobre o que acontece com você, com a sua mente. O termo que eles usam é clínico, e isso deixa tudo mais pavoroso. Síndrome do encarceramento. Quer dizer que você continua ali, você está vendo pelos seus próprios olhos, sentindo com o seu próprio corpo, mas não consegue controlar nada. Você é só um passageiro, assistindo suas mãos, fazendo coisas monstruosas. E essa é a parte que me quebrou. Os gritos, os barulhos que eles fazem, não são do monstro. Segundo o relatório, é a pessoa. A pessoa presa lá dentro, gritando em agonia, tentando desesperadamente parar o próprio corpo. É um grito de socorro. Ok, respira. O segundo documento, ele muda o foco, sai do horror de uma pessoa para o colapso de todo mundo. E a velocidade com que tudo acaba é inacreditável. É uma contagem regressiva brutal. Dia 1, os hospitais, que deveriam ser a nossa salvação, viram o epicentro. Dia 2, o apagão. A infraestrutura toda, luz, água, internet, supermercados, tudo desliga. E é aí que as hordas aparecem. Dia 3, silêncio. Fim. Não tem mais governo, não tem mais nada. 72 horas. Em 3 dias a gente volta para a Idade da Pedra. O relatório diz que a nossa sociedade just in time, tudo entregue na hora, foi o nosso calcanhar de Aquiles. Tudo era frágil demais. E é por isso que mandar o exército não funcionou. Não era uma guerra normal. Cada soldado que morria não era só uma baixa para o nosso lado, era um soldado novo para o lado deles. A matemática é impossível. Você não tem como vencer. O último arquivo é o mais prático e talvez o mais assustador. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele foca em como sobreviver depois que tudo acabou. E as regras, elas vão contra tudo que a gente imagina. Essa é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Preciso de uma arma. O relatório pega essa ideia e joga no lixo. A resposta deles é essa, curta e grossa. Um tiro é um sino de jantar. Pensa num mundo em silêncio absoluto. O barulho de um tiro não é poder, é um farol. É você gritando comida de graça aqui para todos os infectados em volta. A primeira regra é essa, então. O som é a morte. O novo mundo não é dos fortes, é dos silenciosos. Saber se mover sem ser ouvido vale mais que um rifle. A segunda regra começa com algo que parece, quase um alívio. O relatório diz que o infectado não é um gênio do mal. Ele é como uma enchente, um incêndio. É uma força da natureza.
previsível, você consegue evitar. Mas se eles são previsíveis, o que não é? O que é realmente perigoso? O outro sobrevivente. A outra pessoa. Essa comparação me deu calafrios. O infectado não vai te enganar, não vai preparar uma armadilha. Mas uma pessoa com fome, uma pessoa desesperada para sobreviver, ela vai mentir, vai roubar, vai te atacar pelas costas por uma lata de feijão. O verdadeiro monstro é quem está com fome. E por último, a terceira regra acaba com aquele sonho de achar um abrigo seguro. Ficar parado num lugar só, um bunker, é uma tumba. A comida acaba, a água acaba. E as hordas, elas não esquecem. Elas ficam lá fora esperando, meses se precisar. A única chance, segundo eles, é nunca parar de se mover. Se um nômade. E é com isso que a gente termina. Esses documentos, eles não descrevem só o fim do mundo. Eles descrevem um lugar onde os monstros que você vê não são seu maior medo. O medo é o que sobrou da gente, e a ideia de ficar preso para sempre, assistindo de dentro. A pergunta que fica é, no final, quem é o verdadeiro monstro?